Pai, Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua causa, que Deus abençoe a sua casa. Acabei de ministrar aqui uma mensagem da parte de Deus na igreja Assembleia de Deus, Ministério Unidos pela Fé, que tem por tema Quebrando Domínios. Assista essa mensagem e seja impactado em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Você pode se sentar em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai, aleluia. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui essa tarde. Hoje vim acompanhado, graças a Deus. Sexta-feira estivemos aqui. Então tá, voltou já. Tá bom, macho. Sexta-feira a gente estivemos aqui, trouxemos a palavra de Deus e hoje Deus nos permitiu, nos deu essa oportunidade de falar mais uma vez a sua palavra, falar mais uma vez que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. E hoje Deus te trouxe aqui para tratar especialmente com você. Abra sua Bíblia. Hoje eu quero tratar sobre duas situações, sobre um tema que ele é muito forte, e o tema é quebrando domínios. Irmão, como assim quebrando domínios? O tema da pregação de hoje é quebrando domínios, e eu quero falar sobre dois domínios que Jesus quebrou, e são domínios que simplesmente hoje em dia, é por isso que a maioria das pessoas crê em Jesus, porque tem pessoas que creem em Jesus pelos milagres que Ele fez, mas nós cremos em Jesus pela palavra que Ele nos diz. Porque os discípulos falam assim: Jesus, mestre, para onde nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então eu quero falar para você, você precisa começar a crer em Jesus, não pelo que Ele faz na sua vida, mas pela palavra que Ele tem para você. Se é uma palavra de vitória, se é uma palavra de correção, se for uma palavra de correção hoje, eu quero dizer para você, todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Todos nós precisamos mudar em alguma coisa. Porque se você fosse perfeito e eu fosse perfeito, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos na glória. Jesus já tinha nos levado para a glória. E hoje os dois domínios que eu quero falar para você, um é sobre os domínios de Satanás e o outro é sobre o domínio da morte. Abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas, verso 27, capítulo 8, verso 27. Você não precisa ficar de pé agora. Você só vai abrir em Lucas, capítulo 8, verso 27. Esse é o subtema, tá? Esse aqui é o primeiro domínio, e depois vamos falar sobre o segundo domínio. Lucas, capítulo 8, verso 27. Aleluia. Quem tem Bíblia, abre Bíblia. Quem não tem, escute. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo achou? Lucas 8, verso 27. Quem não achou, está do lado do irmão, ajuda o irmão ali. Vamos lá. 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando ouviu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, filho de Davi, filho de Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. Agora, você vai abrir sua Bíblia em João capítulo 11. Você abre sua Bíblia em João capítulo 11, conforme você for achando, você fica de pé comigo para a gente ler a mensagem. João capítulo 11, quem deixar fica de pé em reverência à palavra de Deus. João capítulo 11, verso 1. Amém? Que tem por título a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão dela se chamava Lázaro e estava enfermo. Mandaram-lhe pois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Amém? Estenda a mão para cá. Vamos
Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, aquele que faz e desfaz, aquele que trabalha da maneira que quer trabalhar. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que a Tua palavra venha entrar no coração de todos, de cada um, inclusive do meu, que nós venhamos sair daqui diferentes, sabendo, Senhor, que o Senhor é o Deus que tem todo o poder, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que faz maravilhas e que muda a vida de cada um. Pai, guarda-me o dia em que eu pensar que eu faço alguma coisa, porque toda honra e toda glória é para Ti. Que não venha ser o que eu quero falar, mas que venha ser o Teu Espírito falando comigo e com o Teu povo. Desde já nós te agradecemos. Amém. Fique sentado. Sente dando glória a Deus. Amém. Quero pedir a você que você não feche a sua Bíblia. Quem puder, fique com a Bíblia aberta. Amém. Você vai me ajudar a pregar hoje, nessa tarde. Eu gosto que você deixe sua Bíblia aberta e qualquer coisa você confere. Amém? Vamos lá. São dois domínios. O primeiro domínio é o domínio de Satanás. Satanás domina a vida de vários homens até hoje. E o segundo domínio é o domínio da morte, onde Jesus ele é vitorioso nesses dois domínios. Ele é vitorioso no domínio de Satanás e ele é vitorioso no domínio da morte. E desde o tempo antigo, desde o tempo de Jesus, de Abraão, de Adão, desde o Velho Testamento para cá, Satanás ele domina a vida de muitos homens. Satanás ele opera na vida de muitos homens, mulheres, não só homens e mulheres do mundo, mas também homens e mulheres que estão dentro da igreja. Porque, irmão Robert, a minha casa, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. O meu trabalho, onde eu trabalho, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Ou seja, onde eu estou, a presença de Deus está comigo. Então a minha casa, ela faz parte de mim. Ou seja, na minha casa tem que haver presença de Deus. Na minha casa, Satanás não pode habitar. Na minha casa, o único que tem que habitar é o Senhor Jesus. O único que tem que habitar é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Mas existem alguns casos em que Satanás ele habita. Ele domina algumas áreas, seja a área financeira, seja a área sentimental, seja amizade, seja o que for. Tem coisas que Satanás ele domina em nossas vidas. Mas hoje Deus ele veio aqui para quebrar esse domínio. Aleluia, Deus. Hoje Jesus veio aqui para quebrar, seja essa enfermidade, seja essa tristeza, uma doença, seja o que for. Hoje Deus ele veio aqui para falar com você e te fazer sair diferente desse lugar. Vamos lá, vamos ler, vamos entender essa palavra comigo. A Bíblia fala que estava enfermo um certo Lázaro, amigo de Jesus. Ele era de Betânia, a Bíblia diz claro, a aldeia onde estava sua família, ele, Marta e Maria. E as suas irmãs mandam chamar Jesus. E o incrível, deixa eu tomar água aqui, irmão. Amém? E o incrível é esse chamado que Marta e Maria mandam fazer a Jesus. O cara falou assim, manda dizer para ele que Lázaro, aquele que ele ama, está enfermo. Ela chega e fala, manda avisar Jesus que Lázaro, que ele ama, está enfermo. Lázaro, aquele que ele tem um carinho, Lázaro, aquele que ele tem um sentimento, está doente, e manda ele vir. Sabe o que acontece? Sabe o que vamos extrair dessa mensagem agora? Porque ela sabia que não era o amor que Lázaro sentia por Jesus que ia mudar aquela história, mas era o que Jesus sentia por Lázaro. Não era o que Lázaro sentia por Jesus que ia mudar a história de Lázaro, mas era o que Jesus sentia por Lázaro. E olha para cá, presta atenção para ver se você dá glória. Irmão Robert, o que Jesus ele sente por mim? O que Jesus fez por você? Ele morreu por você. Então o que Jesus sente por mim, por você? Ele está dizendo para você. Ele está dizendo para você nessa tarde que Ele te ama. O que Ele sente por você é amor. O que Ele sente pela sua família é amor. O que Ele sente pelo seu trabalho é amor. O que Ele sente, o que você faz por Ele é amor. E o que vai mudar a sua história é o que Ele sente por você. O que vai tocar na tua família é o que Ele sente por você. O que vai te libertar é o amor que Cristo sente por você. O que vai te encher é o amor que Ele sente por você. O que vai libertar o teu filho, a tua filha, é o que Ele sente por você.
O que vai mudar a história dos seus é o que ele sente por você. E Deus te trouxe aqui para falar: eu te amo. Eu te amo. Eu não te deixo. Eu te amo. Aleluia. Aramandava subicar. Oh, Jesus. Aleluia. Aí Jesus ouve e responde: Marta, Maria, essa enfermidade que está não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado nesta enfermidade. Agora preste atenção: Jesus ele ouve, porém ele fica ainda naquele lugar 2 dias. Ele ouve o chamado de Marta, desesperada, mas ele fica 2 dias, ele não vai imediatamente. Jesus ele ainda passa 2 dias. Jesus e os discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos lá agora. Depois de 2 dias, agora eu quero que você entenda uma coisa. O que Jesus faz com você é o que ele sente por você, mas não significa que quando você clamar ele vai te responder na hora. Não significa que na hora que você chamar por ele: Senhor, vem cá que eu estou morrendo, ele vai te responder na hora. Não. Jesus ele faz na hora que ele quer, no momento que ele quer, que ele achar que é necessário ele chegar. Mas Senhor, eu estou morrendo, não morre, eu sou dono da vida. Senhor, não tem comida, não vai morrer de fome, sou eu que sou dono do ouro e da prata. Ou seja, Jesus ele só chega na hora que ele quer. Senhor, mas eu estou desesperado, mas ele só chega na hora que ele quer. Senhor, mas Lázaro está enfermo, só chega na hora que eu quero. Sou eu que fiz, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, eu dou emprego, eu sustento o emprego. Agora se acalma, eu só faço as coisas na hora que eu quero fazer. Eu só trabalho do jeito que eu quero trabalhar. A tua mão, o teu louvor, a tua mão move a minha mão, mas a minha mão só vai mover quando eu querer. Quando eu quiser fazer. Aleluia. Agora vamos continuar. Aí ele fala ao discípulo: vamos para a Judeia. Vamos lá. Aí o discípulo fala assim: Senhor, no capítulo anterior, se quiser ler quando chegar em casa, Jesus tinha sido mandado embora. Vai embora daqui. Aí o discípulo fala assim: mas Rabi, quase que agora ele estava lá e os judeus procuravam matar o Senhor, procuravam te apedrejar. O Senhor quer voltar para lá? Aí Jesus olha assim e responde para eles uma parábola, que eu fui procurar, o significado dela é muito forte. Jesus fala assim: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Se você ver essa palavra rápido, você vai pensar que Jesus estava falando: vamos de noite. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando para ele: vamos de noite. Não, preste atenção, olha para cá. Sabe o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer para os discípulos assim: ó, eu estou andando em obediência à vontade de Deus. Na vontade de Deus, portanto, não havia perigo dele ir para a Judéia, dele ir para Roma. Não havia perigo dele ser morto, porque ele estava andando em obediência. E ele só iria morrer no momento determinado que ele fosse morrer, quando o trabalho tivesse sido feito. Ou seja, ele não iria morrer. Volta comigo um pouquinho, lá no capítulo 8, verso 12. Abre lá, no mesmo livro de João, capítulo 8, verso 12, para você ver. Ele diz no capítulo 11: não há 12 horas no dia. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque dele não há luz. Mas lá no capítulo 8, verso 12, ele diz assim, ó: falou-lhe Jesus outra vez para os seus discípulos, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que Jesus quis dizer? Ele fala uma parábola, minha irmã, no capítulo 11, mas ele já tinha respondido aquela parábola no 8. Ele falou com os discípulos no 8, mas ele diz no 11 a parábola. Porque ele falou: eu vou dizer para eles, se ligarem eles vão entender. Mas eles não entenderam.
E Ele preparou isso para que você entendesse hoje. Sabe o que Ele quer dizer? Eu sou a luz do mundo, então você não tropeça. Quem anda comigo não tropeça. Quem anda comigo não morre. Quem anda comigo não desiste. Quem anda comigo, eita Jesus. Quem anda comigo não fica na escassez. Quem anda comigo não fica sofrendo. Quem anda comigo, eita, vai suplicar. Quem anda comigo é vitorioso. Quem anda comigo não foi feito para sofrer. Quem anda comigo não foi feito para chorar. Então Jesus está falando, você anda comigo. Eu sou a luz. Quem anda comigo não morre. Aleluia. Quem anda comigo não tem medo de coronavírus. Então vou parar de usar máscara? Não. Vai continuar usando máscara assim. Mas você vai ficar doido. Tem pessoas que nem saem de casa com medo de coronavírus. Crente. Não vai para a igreja com medo de coronavírus. Mas Jesus te trouxe aqui para falar, você não morre quando chegar a hora. Quem tem promessa de Deus não morre. Você está andando certinho? Você está andando na luz? Quem está andando na luz, levanta a mão. Então você é preservado. Jesus está te preservando, aleluia. Jesus está te segurando pela mão. Você está sendo preservado por Jesus. Você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Olha só, 2019, no final de 2019 para cá, quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não pegaram o coronavírus? Estão vivas? Glória a Deus. Eu peguei, estou vivo. Jesus não deixou morrer. Porque Jesus ele tem uma promessa para se cumprir. E quando Jesus tem uma promessa para se cumprir, pode se levantar o inferno que for. Aleluia, desse jeito. Pode se levantar Satanás e seus demônios. Ele não vai fazer nada. Porque quando tem uma promessa, Deus cumpre. Aleluia. Você está na luz. Você está sendo preservado por Jesus. Jesus está falando, você não vai morrer. Voltando, ele disse, luz, quem anda na luz, não tropeça. Quem anda na luz, não tropeça. Quem anda na luz não tem medo do que vai acontecer amanhã. Quem anda na luz não fica preocupado porque não tem emprego. Quem anda na luz não fica preocupado, fica até preocupado, mas não deixa de adorar a Deus quando tem a luz do amado. Quem anda na luz, continua andando na luz. Deus está te respondendo e falando, aguenta um pouquinho que eu estou chegando. Você não morre enquanto você não chegar naquilo que Deus preparou para você. Levanta a mão que a palavra revelar. Você não morre enquanto você não chegar onde Deus prometeu que você fosse chegar. Quando te prometeu, ele está falando, eu vou cumprir. Você não morre enquanto você não chegar. Você vai chegar, só morre quando eu querer. Fala assim, eu peguei essa palavra. Quando Jesus termina de dizer isso ao discípulo, aí ele fala assim, ó, Lázaro, nosso amigo, ele apenas está dormindo. Presta atenção. Lázaro, ele apenas está dormindo, mas eu vou lá para despertar ele do sono. Aí os discípulos olham assim para ele e falam, mas mestre, se Lázaro está dormindo, ele está salvo. Então está tranquilo, ele está dormindo, está de boa. Mas Jesus falava isso da morte de Lázaro. Ele quis falar para os discípulos que Lázaro estava morto, mas os discípulos não entenderam. Aí Jesus olha assim e fala, vou ter que falar claro que eles não estão entendendo o que eu estou querendo dizer para eles. Mas só que Jesus era muito calmo, sabe? Jesus era muito calmo mesmo. Aí ele olha assim e fala, Lázaro está morto. Lázaro morreu. Aí Jesus entende que no meio daqueles discípulos tinham discípulos que estavam com medo. E quando tem pessoas que estão com medo, gera uma palavra chamada dúvida. E Jesus sabia que tinha alguém que estava duvidando. Aí Jesus fala assim, rapaz, na Bíblia, eu queria que eu não estivesse lá por amor de vós, sabe? Porque eu amo vocês. Eu queria não estar lá para que vocês acreditassem. Eu queria que vocês fossem só. Que eu não estivesse aqui para que vocês acreditassem. Vamos lá ter com Lázaro, vamos chegar lá em Lázaro. Aí, levando o discípulo, todo mundo conhece, Tomé. Tem muito Tomé na igreja, irmão. Tem muito duvidoso na igreja. A pessoa lança uma palavra profética e ele fica, será? Aleluia! Aí Tomé olha assim e fala para os discípulos, vamos também para nós morrer com ele? Mas vai com ele, mas nós sabemos que vamos morrer. Vamos para morrer também? Aleluia!
as pessoas estão ao teu lado, mas quando chega a hora da tua prova, todo mundo quer sair. É verdade. Tá ao teu lado ali, quando tu tá bem, quando tu tá já caído, já não quer mais estar com tu. Deixa tu de lado. Desse jeito. Mas vamos lá para morrer também. Sempre vai ter pessoas que vão duvidar. É desse jeito. Sempre vai ter pessoas que vão dizer: você não vai conseguir, você não vai aguentar, você é fraca, você é fraco, se tu for tu vai morrer, não sonha isso, não quer muito alto, isso não dá para tu. São essas mesmas pessoas que falam isso, vão ser as pessoas que vão ver o nome de Deus sendo glorificado na tua vida. São as mesmas pessoas que estão duvidando do que Jesus vai fazer. Vão ser as pessoas que vão contemplar Deus agindo. Vão ser as pessoas que vão contemplar a glória de Deus trabalhando na tua família, trabalhando na tua vida, e vão dizer: verdadeiramente Deus está na vida dele e dela. Verdadeiramente Deus está trabalhando. Agora calma. Isso aqui é um trabalhar de Jesus para quebrar um domínio chamado morte. Aí Jesus chega lá. A Bíblia fala que havia muitos judeus lá para consolar Marta e Maria, tentando convencer elas: calma, fica tudo bem, irmão, vai ficar tudo tranquilo, calma. Aí então Marta escuta que Jesus está vindo, que Jesus está chegando. Aí Marta: peraí, ele está vindo? Peraí que eu vou lá. Marta se levanta. Imagina Marta arretada. Imagina uma mulher bem brava, arretada, se achando que tinha que ficar brava com Jesus. Enquanto Marta se levanta, Maria fica sentada. Marta se levanta furiosa para ir ter com Jesus. Maria fica sentada. E o que dá para entender com Maria ficando sentada? Porque Maria estava esperando. Maria estava esperando e sentada, meu amado. Enquanto Marta se desespera, Maria fica sentada esperando. Você já viu aquele ditado? A pessoa fala: ah, mas eu vou esperar sentada. Maria esperou sentada. Aí Marta se levanta: vou ter com Jesus, que já faz tempo que eu chamei ele. Aí tem crentes que é assim, não consegue esperar. Eita Deus. Só que Jesus manda você esperar, que o mestre está chegando. Aleluia. Aleluia. Não vai pedir ajuda a ninguém não. Espera o mestre chegar. Não vai pedir conselho a ninguém não. Espera o mestre chegar. Não vai pedir para ninguém fazer nada. Espera ele chegar, que é melhor. Não se apresse, que o tempo da promessa é dele. Mas Marta não espera. Marta vai encontrar Jesus. E ao chegar lá, ela fala com Jesus num tom de culpar Jesus, num tom de incredulidade, de culpa, como Jesus fosse obrigado a fazer alguma coisa para ela. Aí ela olha e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Não, falou muito calmo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, Senhor. Aleluia, Deus. Chamei há 3 dias, 4, e o Senhor chegou. Lázaro morreu. Aí ela diz assim no finalzinho: mas eu sei que tudo que o Senhor pedir será feito. Aleluia. Tudo que o Senhor pedir a Deus será feito. Aí Jesus olha assim para ela e fala: oh Marta, teu irmão há de ressuscitar. Você preste atenção. Ela chega: Senhor, Lázaro morreu. Aí Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Jesus é Deus. Enquanto você está desesperado, Jesus está calminho. Aleluia. Enquanto você está perturbado, Jesus está tão calmo que você não faz ideia. Aleluia, Deus. Aí ela diz assim: Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia, porque ele tinha morrido salvo. Eu sei que ele vai ressuscitar. Só que Jesus diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, que crê em mim, nunca morrerá. Você crê?
Você crê nisso? Em outras palavras, sabe o que Jesus estava falando? Marta, eu não vou ressuscitar teu irmão depois, não. Eu vou ressuscitar teu irmão agora. Eu vou ressuscitar agora, Marta, não é depois. Eu vou chegar agora, não é depois. Abre essa boca para agora que é profético. Abre essa boca para agora que é profético. Ele vai fazer agora, não é depois, agora, agora, agora. Aleluia! Levanta a súplica. Irmão da vaca nega. Ela fala, você crê? Aí ela responde assim, sim Senhor, eu creio. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que tinha que vir ao mundo. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor veio ao mundo. Eu creio. Aí Jesus fala assim, cadê Maria? Como é que você vai entender? Chama Maria. Eu quero falar com Maria. Maria estava onde? Dentro de casa, sentada esperando, não era? Repita comigo, Maria estava dentro de casa, sentada e esperando. Aí Marta faz um show danado. Aí Jesus fala aquele discurso todo disso. Cadê Maria? Chama Maria. Eu quero falar com Maria. Eu quero conversar com Maria. Quero ter uma ideia com Maria. Chama ela para mim. Eu vou falar. Aleluia, Deus. Marta foi muito apressada em encontrar com Jesus. Mas Maria ficou sentada esperando. Aí Jesus fala, chama Maria. Você não pegou. Por isso que você ainda não glorificou o nome de Jesus. Jesus está dizendo assim, não precisa se apressar não. Deixa que eu te chamo. Aleluia, Jesus. Não precisa se apressar. Deixa que eu te chamo para fora. Não precisa se apressar. Deixa Jesus te chamar. É melhor Jesus te chamar. E sabe o que é melhor? Ele te chama pelo nome. Maria. Cadê Maria? Estou procurando Maria. Eu quero falar com Maria. Jesus está falando, não se apressa. Deixa que eu te chamo. Jesus está falando, não se apressa. Deixa que eu te chamo. Aleluia. Aí Maria vai. Maria vai rápido, irmã da guia. Imagina lá Maria sentada, né? Aí alguém fala, Maria, mestre está mandando te chamar. Vai rapidão. Aí chega lá, mas sabe o que ela faz? Ela se lança. Vamos lá. Marta chegou. Se eu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Maria vem correndo e Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a morte não teria feito o que fez. Sabe qual é a diferença de Marta e Maria? Porque Marta veio combater de pé, Maria combateu ajoelhada. Maria se lançou dizendo, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas ela não fala isso em tom de incredulidade, ela não fala isso em tom de acusação, mas ela fala isso reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo o que Jesus poderia fazer, reconhecendo que Ele é Senhor até da morte. Aí Jesus olha assim, onde é que está Lázaro? Vamos lá? Onde é que está Lázaro? Aí Marta fala assim, ó, vem, o senhor vai ver onde é que está Lázaro. Pronto. Aí Jesus vai, e quando chega lá ele vê uma caverna enorme. E na caverna tinha uma pedra sobre ela, um pano, para que ninguém pudesse entrar e para que o fedor não saísse para fora. E Jesus diz assim, Marta, tira a pedra. Preste atenção. Você não está entendendo. Jesus está dizendo assim, eu ouço você. Eu escuto a sua oração. Eu escuto quando você busca, quando você clama.
Mas quando eu chegar para fazer, algumas coisas vão ter que ser retiradas. Alguma coisa você vai ter que tirar da sua vida. Repreender a morte, trazer Lázaro de volta à vida, sou eu que faço. Mas quem tem que tirar a pedra são vocês. Quem muda a vida sou eu, mas você que tem que tirar a pedra. Jesus te liberta, mas remove a pedra. Jesus, ele te cura, mas remove a pedra. Quem tem que remover a pedra é você. Aí Marta olha assim e fala: Jesus, já cheira mal, porque já está aqui há 4 dias. Aí Jesus responde: não importa, remove a pedra. Não importa, remove a pedra. Está fazendo há 4 dias, mas remove a pedra. Eu não falei para você que se você visse que remove, você ia ver a glória de Deus. Remove essa pedra. Oh Jesus, varão, varoa, remove essa pedra da mágoa, remove essa pedra da raiva, remove essa pedra que te prende a algum vício, remove essa pedra que te afasta de Deus, remove essa pedra. Jesus, ele não removeu a pedra, ele falou: tire a pedra. Tire essa pedra, porque verdadeiramente Jesus vai te libertar. Tire essa pedra, porque Jesus verdadeiramente ele vai te curar. Tire essa pedra que Jesus vai fazer você crescer. Mas tire a pedra. Aleluia, Deus. Tire a pedra. Aí quando remove a pedra, Deus, aleluia. Jesus ele olha para o céu e da guerra. Ele olha para o céu e fala assim: Pai, graças te dou, porque ouviste a minha oração. Aí ele fala assim: Lázaro, vem para fora. Ó, Lázaro tinha morrido há quantos dias? Vamos lá, povo de Deus. Lázaro tinha morrido há quantos dias? 4. Jesus repreendeu o domínio da... Vamos lá. Jesus repreendeu o domínio da... Ele fala: vem Lázaro para fora. Chama Lázaro pelo nome. Maria estava sentada. Jesus fez questão que Maria saísse dentro de casa para ela ver a vitória dela, que todas as pessoas vissem a vitória dela do lado de fora. Sabe o que Jesus está falando? Quer clamar? Não, lá dentro de casa. Vamos ver tua vitória do lado de fora. Vamos ver você sendo vitorioso do lado de fora. Quer clamar? Clama no quarto. Mas quando chegar do lado de fora, vamos ver você sendo abençoado. Quer buscar a busca de madrugada? Que na presença dos homens você vai eita. Para a dessa. Na presença dos homens vai brilhar a tua vitória. Na presença dos homens vai ver a tua cura. Vamos ver, eita Jesus. Meu Deus. Só quem está sentindo essa presença vai dar um grado de glória aí, que vai estremecer a terra. Aleluia. Só quem está sentindo essa presença de Deus. Ei, irmão, lá vem Lázaro. Lá vem Lázaro, todo enfaixado. Imagina Lázaro todo enfaixado, irmão. Aí na caverna, dos pés da cabeça, via nada. Aí imagina Lázaro todo enfaixado levantando e o anjo pegando Lázaro assim. Trazendo Lázaro. Eu creio, tá na Bíblia não, mas eu creio. Lázaro estava todo enfaixado, irmão, não dava pra ver nada. Aí então você imagina o anjo fazendo assim: Lázaro, tá batendo ali, Lázaro. Vem pra cá, Lázaro. Vai pra cá um pouquinho. Aí Lázaro vai, todo enfaixado. Aí quando Lázaro saiu, ele estava com o rosto atado, suas mãos atadas, seu pé atado, sua boca atada, estava tudo enfaixado. Lázaro, nariz enfaixado, ou seja, Lázaro não via nada. Lázaro não conseguia nem levantar a mão para cima para dar glória a Deus, porque ele estava todo enfaixado. E eu vou falar, que Jesus está mandando eu falar. Aleluia, Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja que ainda estão enfaixadas. Reviveu, mas está enfaixado. Vivo para Jesus, mas ainda está todo enfaixado. Até o glória. Até o glória. Fica até difícil de glorificar o nome de Jesus. Hoje a pedra foi removida na vida de muitas pessoas aqui. Mas só que
Jesus, depois que remover a pedra, que Lázaro volta à vida, aí Jesus fala assim, ó, na guia, remover a pedra, ele voltou à vida. Agora vão lá e desata ele. Oh, glórias. Aleluia. Remover a pedra, ele voltou à vida. Agora vão lá e desata ele. Que ataduras são essas, irmão? Tem gente que está assim dentro da igreja, todo atado, está gravando ainda? Todo atado, com a atadura da inveja, com a atadura da mágoa, com a atadura da raiva, com a atadura da fofoca, com a atadura da mentira, com a atadura do adultério, com a atadura da depressão, com a atadura da ansiedade, com a atadura que não consegue mais nem conseguir andar, com a atadura que impede de se ajoelhar, está todo atado. Mas hoje Deus me trouxe aqui para levar essa palavra para você, para te desatar. E hoje, levanta essa mão para cima. Irmão, você está dizendo que eu sou endemoniado? Não estou dizendo que você tem demônio, irmão, pelo amor de Deus, vigia. Todo mundo tem atadura em alguma parte da sua vida. Seja na vida do marido, na vida do filho, da filha. E varão, Pai do Senhor, na vida do seu filho, da sua filha, de algum parente seu. Hoje, Deus está desatando pessoas através de você. Hoje Deus está desatando as tuas pernas. Deus está falando que você vai voltar a caminhar. Hoje Deus está desatando a atadura dos teus pés. Hoje Deus está desatando a atadura da tua mão. Hoje Deus está desatando a atadura do teu psicológico. Hoje Deus está falando que você está sendo desatado. Você está recebendo uma porção de glória. Você vai ser daqui diferente, desatado. Você vai voltar a glorificar o nome. Você vai voltar diferente para casa. Desatado. Remanava súbica de baixa. Remanava súbica na sobra. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está sentindo essa presença. Ramanevécia. Jesus está desatando você. Ele está quebrando essa atadura na enfermidade agora. Ele está quebrando esse domínio da enfermidade agora. Da doença agora. Da depressão. Da ansiedade. Jesus está quebrando agora. Levanta a mão para a glória. Levanta a mão para a glória. É você dando glória. Deus trabalha no ar. É você dando glória. Deus trabalha na sua vida. Reverta a mamãe. Ele subiu. É Jesus que está aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus está exatando você. Você que está longe de Jesus. Jesus está exatando a atadura dos seus olhos agora para você poder voltar a enxergar. Jesus está te dando uma visão de águia para você poder enxergar longe. Jesus está te desatando e você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Você vai sair daqui cheio sabendo o que Ele vai fazer na sua vida. Ele está aqui para fazer na sua vida. E na vida dos teus vai levar a vitória para casa. Tu vai levar a vitória para casa. Vai chegar diferente, eita! Vai chegar diferente, cara, hoje. Deus, tu vai chegar diferente em casa, varão. Quando tu entrar em casa, na porta, vou ver Jesus em você. Vou ver a presença em você. Vou ver Jesus na tua vida. Vou ver Jesus na tua casa. Aleluia. Vai voltar diferente. Aleluia. Aleluia. Vai voltar e chegar a verdade. Aleluia. Só sou o seu profeta. Tira essa pedra do seu coração que hoje você sai diferente. Tira essa pedra do teu coração que hoje você vai sair cheio. Olha, Jesus nessa passagem. Tenta que eu estou terminando, pelo amor de Deus, dá tempo para me entregar tudo. Rapidinho. Oh, glória. O Senhor me mandaria. Jesus nessa passagem, estou terminando, mas rapidinho. Ele quebra o domínio da morte. Ele quebrou o domínio da morte. Repita comigo, Jesus quebrou o domínio da morte. Agora eu li um texto lá em Lucas 8:27. Quem está com a Bíblia aberta? Vai lá. Lucas 8:27. O que acontece?
Tem pessoas que estão com o domínio da morte em sua casa, porque nada vai para frente. Não tem emprego, não tem comida, não tem união, não tem nada. Nada vai para frente. O domínio da morte está lá. A doença está lá. Tem enfermidades que vêm através do tempo, que você vai ficando doente, mas tem enfermidades que é através do mundo espiritual que você acaba ficando doente. Irmão, só tem base bíblica que eu tenho. Lucas capítulo 13, se eu não me engano, é o 22. Vai falar sobre uma mulher que ela andava encurvada há 12 anos assim, ó. Ela andava assim, curvada. Aí Jesus chega, irmão. Ele toca assim na mulher e fala: agora eu repreendo esse demônio que está na vida dela. Ele repreende o demônio. Aí depois ele pega na mulher de novo e fala: agora direita. Ou seja, ele repreendeu Satanás para depois repreender a doença. Tem doenças que vêm através de Satanás. Tem doenças que é o mundo espiritual que põe em você. Agora preste atenção. Jesus na passagem anterior quebrou o domínio da morte. E nessa passagem ele quebra o domínio de Satanás. Jesus, ele é Senhor da morte e é Senhor também das coisas que Satanás faz. Ele quebra as coisas de Satanás também. Vamos lá, vamos ler de novo, 27. Só para a gente ter uma ideia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Agora preste atenção. No capítulo 8 de Lucas, ele vai falar sobre um homem que há muito tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, ele estava possesso de legiões de demônio. Ou seja, aquele homem, ele não tinha mais alguma percepção sobre coisas diferentes na vida dele. Ele não enxergava nada para acontecer coisas boas, só coisas ruins. Mas aquele homem, ele tinha uma família. Aquele homem, ele tinha uma esposa. Aquele homem, ele tinha um filho, uma filha. Ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, ele tinha uma família. Mas aí chegou um tempo que demônios entram na vida dele. E aquele homem, ele não conseguia fazer nada, porque os demônios eram muito ferozes. Ou seja, aquele homem era digno de dó, mas ninguém podia fazer nada. A Bíblia fala que ele caminhava nos montes e nos desertos. Ele andava nos desertos, nos montes, nos sepulcros. E ele clamava de dia e de noite. Ele gritava por ajuda de dia e de noite. Ele gritava: Senhor, alguém me ajuda. Alguém me livra desse mal. Satanás prendendo a alma dele. E ele clamando: alguém me livra, alguém me liberta, porque eu quero ser liberto. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso? É um domínio de Satanás estabelecido sobre a vida de alguém. É um domínio de Satanás. Hoje, você ou alguém pode estar sendo dominado por Satanás e você nem sabe. Hoje, Satanás pode estar dominando alguém da sua família pelas drogas, pela prostituição, pela cachaça, pelo adultério, pela idolatria, pela fofoca, pela miséria. Satanás, ele pode estar dominando a vida de alguém. E aquela pessoa, ela fica conturbada. Você fala assim, você olha para a pessoa e fala: sai dessa vida. Ela quer sair dessa vida, mas ela não consegue. Ela quer ser liberta, mas ela não consegue. E ela fica triste. Lá na carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz assim: por quem o homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Ou seja, se Satanás ele me vence, eu passo a ser escravo de Satanás. Então aquela pessoa quer ser liberta, mas ela não consegue, porque ela está sendo escravizada. Ela está presa. Ela busca a libertação, mas ela não consegue. E ela fica perturbada, sabe por quê? No Salmo 130, verso 11, capítulo 6, verso 6, diz assim, ó: a minha alma anseia pelo Senhor. Perdão, Salmo 130, verso 6, diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O que significa isso, irmão? O que é um guarda? O guarda é que fica a noite toda trabalhando. E ele quer, porque quer que de manhã chegue logo pela manhã. Ele quer que chegue logo de manhã.
Ou seja, ele está ansioso. Aí o salmista fala assim: a minha alma anseia pelo Senhor. Ou seja, a minha alma quer o Senhor. A minha alma busca o Senhor. Eu quero estar por perto do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero a presença de Deus. Glória a Deus. A sua alma anseia pelo Senhor. Mas aquela pessoa está presa. Aquela pessoa não tem força para se levantar. Você já viu aquelas pessoas que estão no crack? Ela sempre está no beco. Ela sempre está lá derrubada. Alguém chega para pregar a palavra, ela chora. Ela chora. Ela cai em lágrimas. Sabe por quê? Porque a alma dela fala: não quero isso. Eu quero essa presença. Eu quero andar com Deus. Você chega para um maconheiro e prega a palavra, ele chora. Eles têm mais compaixão pela palavra do que o próprio povo de Deus. Aí você prega para um alcoólatra, ele chora: eu quero essa presença. Mas Satanás prende a vida dele. Satanás domina a vida dele. Mas Satanás, ele não se contenta em dominar somente essa parte aqui. Ele domina o cérebro, para que ele não queira entender a palavra. A palavra entra, mas sai. O que acontece com uma pessoa sair da igreja é porque ele ainda está dominado por Satanás. Satanás ainda domina a vida dele. E ele ainda quer as coisas do mundo. Mas a Bíblia fala assim: que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o final é morte. Ou seja, eles têm uma convicção tão grande, mas sempre voltam arrependidos. Mas depois saem de novo, porque ainda estava atado, ainda estava sendo dominado por Satanás. Agora preste atenção comigo. Chega um dia que Jesus chega lá. Chega um dia que Jesus, ele vai lá ter encontro com aquele rapaz. Aí Jesus desce do barco, e quando o homem olha Jesus, ele vem correndo, processo de demônios. Ele vem de encontro a Jesus, clamando. Ele se prostra aos pés, ele se joga, demônio, lotado de demônio, se prostra aos pés de Jesus e diz assim: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que você não me atormente. Peço que o Senhor não me atormente. Você ainda não pegou. Lá em Lucas capítulo 11, do verso 21 ao 22, diz assim: ó, um valente, ele guarda uma casa. Ele guarda uma casa armada. E nessa casa ele guarda tudo em segurança. Mas sobrevinha um outro mais valente do que ele. Amarra o valente e derruba ele e o vence o domínio dele. Agora olha para cá. Jesus está falando para você: alguém está sendo dominado, está vindo mais valente para quebrar o domínio. Alguém na sua casa está sendo dominado, vai vir mais valente para quebrar o domínio. Alguém na sua casa, na casa do seu parente, está sendo dominado pela doença, pela tristeza. Hoje o mais valente está aqui para quebrar o domínio de Satanás. Hoje o mais valente chegou para quebrar o domínio e falar: eu sou maior do que essa dor, do que essa doença, do que essa tristeza. O mais valente chegou. Aleluia. Olha para cá. O demônio reconhece a soberania de Jesus. Jesus expulsa o demônio e eles pedem para Jesus: manda a gente para o abismo, não. Manda a gente lá para aquela manada de povo que está vindo ali. Aí Jesus fala: vamos para lá, autoriza, vamos para lá. Os porcos se precipitam lá, morrem. Aí chega o dono dos porcos e fala assim: caraca, esse homem que está aqui totalmente mudado, aquele ali mudou a vida dele, ele é estranho. Eles começam a temer a Jesus, tem um temor, e pedem para Jesus se retirar. Aí o homem fala assim: mestre, eu posso permanecer com o Senhor? Aí Jesus diz assim para ele: não, você não pode não. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez para a sua vida. Jesus está falando: eu quero o domínio da morte. Eu quero o domínio de Satanás. Eu quero o domínio da tristeza. Eu quero o domínio da depressão. Eu quero o domínio da ansiedade. O mais valente quebra os domínios que estão estabelecidos sobre a tua vida. O mais valente quebra o domínio que você recebe dinheiro e nada dá certo. O valente está chegando hoje falando: eu estou trabalhando nisso aí, nada vai acontecer, você vai ser abençoado. O mais valente está chegando na vida do teu marido. O mais valente está chegando
mais valente está quebrando esse domínio. Aleluia. O mais valente está quebrando esse domínio. Levanta essa mão assim, levanta essa mão assim. Jesus está falando, eu quero quebrar o domínio. Só basta você querer. Eu quero chegar na sua vida, só basta você querer. Eu quero abençoar você, só basta você querer. Só basta você tirar essa pedra. A decisão é tua, está nas tuas mãos. Só basta você querer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Hoje assim comigo, ó. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes, levanta a mão, de Jerusalém, solta a noiva apaixonada, chama Jesus, chama, te esperando para dançar, chame, Yeshua, Yeshua, tudo quadro, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho no jardim. Levanta essa mão e clama, André, clama, tira essa pedra. Sua humildade colocou jardim em mim. Recebe a presença de Deus aí agora. Se eu vender tudo que tem, recebe de Deus, vai. Me toca do amor, eu falharia. Recorda a súplica, pois o amor não se compra. Se ganha de graça o céu, mas valente mais agora. Eu quero conhecer Jesus. Olha o mais valente morreu na tua vida agora. Eu quero conhecer Jesus. Reveste a lírica, recebe agora. E se achar eu quero conhecer Jesus. Toca nela. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo. Vai agora por esse aqui, ó. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre. Olha o amado chegando agora. Olha o momento sendo quebrado. Milhares. E receba agora, e milhares. Recebe. Recebe agora. Recebe Deus. Receba agora, vai. Receba agora.
O mais valente hoje entrou na tua casa, quebrou domínios na tua vida hoje. Hoje uma unção de cura foi derramada, uma unção de libertação foi derramada. Na sua vida hoje você não vai voltar igual. Hoje você não vai voltar igual para casa. Hoje você vai voltando cheio. Levanta a mão, fala assim: hoje eu estou voltando, Satanás. Levanta a mão para o lado, fala assim: Satanás, hoje eu estou voltando cheio. Cheio da presença, cheio da graça. E você vai sair da minha casa. Você vai bater de retirada. Hoje o meu Senhor quebrou domínio na minha vida. Aleluia, Deus. Para finalizar, Ezequiel capítulo 3, verso 18. Avisando tu ao ímpio acerca do caminho ímpio que ele está vivendo. Não se convertendo ele nos seus maus caminhos. O ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele, não agora não recairá sobre ti. Eu preguei a palavra de Deus para você. Hoje a decisão está nas suas mãos de retirar a pedra. Depende de você, não depende mais do pregador. Robert não faz nada. Quem faz hoje na tua vida é o Senhor Jesus de Nazaré. Quem levanta a mão e diz amém. Deus te abençoe. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus.